jogo do teatro é um jogo de tabuleiro, pedagógico e lúdico, destinado a um público familiar e escolar. Reúne diversos exercícios de técnicas teatrais que visam o desenvolvimento da expressão, da confiança e da empatia. No seu conteúdo encontramos tabuleiro, manual de instruções, peões, dado, cartas tema personagens, cartas tema mímica, cartas tema histórias, cartas tema voz, cartas tema emoções, certificados correspondentes a cada tema e carta prémio revelação teatral. Casa 1. Estreia. Casa de início do jogo. Os peões começam a contagem a partir da casa de estreia. Tema histórias. Casa 1, casa 10 e casa 20. Casa 2. Mímica. Tema mímica. Casas 2, 11 e 24. Casa 3. Cadeiras de teatro. Uma vez sem jogar. Casas 3 e 18, o jogador ou a equipa não têm direito a escolher o tema. Casa 4. Teatro com portas. Escolha múltipla. Casas 4, 12 e 22. O jogador ou equipa poderão escolher o tema que preferirem. Casa 5. Emoções. Tema emoções. Casas 5, 14 e 25. Casa 6. Voz. Tema voz. Casas 6, 16 e 27. Casa 7. Duas setas. Recuar duas casas. Casas 7 e 19. Casa 8. Personagens. Tema personagens. Casas 8, 17 e 28. Casa 9. Uma seta. Avançar uma casa. Casas 9 e 21. Casa 13. Máscara triste. Perder um certificado. Casas 13 e 23. Casa 15. Dado. Jogar de novo. Casas 15 e 26. Vamos então jogar? Começamos por preparar o tabuleiro. Abrimos o tabuleiro, tiramos as cartas de certificado dos temas, que são estas, 15 cartas de cada tema, 15 certificados de cada tema. Depois colocamos as cartas tema no tabuleiro, emoções, histórias, personagens, voz e mímica. Colocamos então os peões ao lado da casa de estreia. Vamos assumir que o jogo é entre dois jogadores, está bem? E iniciamos, lançamos o dado, começa o jogador mais novo e calhou-lhe um 4. O jogador mais novo avança 4 casas, iniciando na casa de estreia. 1, 2, 3, 4 e calhou-lhe a casa de escolha múltipla. O que significa que o jogador pode escolher entre um dos temas, aquele que lhe apetecer fazer, neste caso, porque está na fase inicial do jogo. Vamos imaginar então que ele escolhe mímica. Retiramos o cartão e conseguimos ler este cartão. Fazer um percurso com chuva e vento. Então,
O outro jogador diz 3, 2, 1, ação. E o jogador que tirou esta carta levanta-se e faz um percurso em que apenas com a sua expressão corporal tem de mostrar que está à chuva e ao vento. No caso da mímica, pode acontecer, neste desafio teatral, colocarem-se alguns sons, mas não palavras, apenas sons que ajudam a uma maior expressão da mímica. Ele acaba por fazer a sua prova e em teatro não existe certo nem errado. Existe a experiência. Naturalmente, se o outro jogador identificou que ele fez um percurso em que parecia estar à chuva e parecia claro que existia vento, então ganha um certificado da cor correspondente. Vamos assumir que o jogador azul ganhou o seu primeiro certificado do tema mímica. O objetivo, de facto, é que durante todo este percurso no tabuleiro, os jogadores ganhem certificados correspondentes ao tema, a cada um dos temas. Assim que um dos jogadores completar 2 certificados de cada tema, significa que ganhou o prémio de revelação teatral. É o vencedor do jogo. Mas atenção, vamos supor que este jogador já tinha 2 certificados mímica e que calhava, vamos supor, numa casa de mímica novamente. Terá de fazer a prova, terá de passar a prova teatral de mímica, porque senão arrisca-se a perder um certificado, está bem? Portanto, independentemente de já terem 2 certificados, continuam a fazer as provas, para não perderem um certificado, mas não ganham mais um, porque já têm os 2, que é o objetivo a cumprir, está bem? Vamos então pôr agora o jogador laranja a jogar, calhou-lhe um 5, avança 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5 e foi para a casa das emoções, tema emoções. Levanta o cartão, lê em voz alta para todos ouvirem, fazer o percurso com alegria. Então, aqui no caso das emoções, podemos fazer percursos ou apenas evidenciar as emoções através do rosto. Neste caso, o que foi sugerido, coloca-se o cartão depois debaixo do montinho, o que foi sugerido foi fazer um percurso com alegria. Então, o jogador levanta-se, o outro diz 3, 2, 1, ação, e ele faz o percurso com alegria. Assim que todos identificam a emoção, significa que ele recebe o tal certificado correspondente ao tema. Portanto, o nosso jogador laranja já tem também um certificado do tema emoções. Vamos agora imaginar que este jogador calhava na casa 13. A casa do tabuleiro 13 é uma casa que tem uma máscara triste, o que significa que ele perdeu um certificado. Então ele vai ter de escolher de entre os certificados que tem, qual é que quer devolver. Neste caso ele vai devolver um cor de laranja. Portanto, é um momento mesmo triste do jogo, mas também desafiante, para trazer dinâmica. Vamos imaginar que este lhe calhou 3, 1, 2, 3 com o dado e foi para o tema personagens. Então vem ao tema personagens e no cartão sai apresentador da meteorologia. As personagens são um tema, digamos, muito interessante. É um exercício falado, ao contrário da mímica, que não é falado, das emoções também não é falado, das personagens. O jogador calhou nesta casa e vai ter, após ouvir o 3, 2, 1, a ação, que fazer um improviso, interpretando aquela personagem, as características daquela personagem. Se os outros jogadores entenderem que sim, que estão a ver a personagem sugerida, então recebe o dito certificado correspondente. Vamos imaginar que agora este jogador avançou 2 casas, foi à casa 15 e calhou-lhe a casa do dado. Naturalmente, joga de novo, avança 1, 2, 3, 4, que engraçado, foi precisamente calhar à casa de 2 setas de recuar para trás. Recua 2 casas
e foi parar então à casa das personagens. E à semelhança do outro jogador, retira um cartão e assim sucessivamente, até se cumprir o objetivo. Ser o primeiro jogador ou a primeira equipa a ter 2 certificados de cada tema para ganhar o prémio Revelação Teatral. Vamos agora imaginar que este jogador calhou no tema Histórias. O tema Histórias retira o cartão e este tema, como vocês podem constatar, tem 3 palavras: dinossauro, paleontólogo e ovos. O que significa que terá de criar uma história em que estas 3 palavras entram exatamente por esta sequência. Começamos da esquerda para a direita. Da primeira, dinossauro, depois introduz paleontólogo e, por fim, ovos. Esta é a sequência das 3 palavras. Se omitir uma das palavras ou se a sequência não for esta na história criada, então não recebe certificado, está bem? Só recebe se as 3 personagens aparecerem na história pela ordem do cartão. As histórias, claro, é um exercício falado, as histórias terão de ser envolventes, portanto, convém criar aqui uma dinâmica, um conflito, uma aventura, qualquer coisa à semelhança dos contadores de histórias que envolvem o seu público. Consoante a idade, claro está, adaptar sempre os exercícios à idade dos jogadores. E recebe, após a prova, o seu certificado correspondente. Falta-nos então aqui o tema da voz. Vamos assumir que, entretanto, o jogo foi avançando, calhou na casa 27 o jogador azul e vai tirar um cartão amarelo. Recriar o som de um mamífero. E aqui a escolha é geral, não é? Portanto, mamífero para quê? Para dar a possibilidade de cada jogador que calhe neste cartão escolher um mamífero que quer imitar. E assim o jogo fica muito mais diversificado. A ideia, lá está, é 3, 2, 1, ação, recria o som e os outros jogadores terão de identificar o som. E sim, se identificarem o mamífero, neste caso, portanto não pode ser uma ave, terá de ser um mamífero, então o jogador obtém o certificado da cor correspondente. Assim sendo, vamos agora imaginar que este jogador conseguiu 2 certificados de cada tema e assim termina o jogo recebendo o prémio Revelação Teatral. Esperamos que se divirtam com esta aventura teatral que tem inúmeros benefícios. O desenvolvimento da autoconfiança, da autoexpressão, a empatia, versatilidade corporal, vocal, concentração, memória, elaboração de um discurso e arte de falar em público e, claro, harmonia nos relacionamentos familiares e escolares. Para qualquer informação, não hesitem em contactar-me. Tudo de bom!